era ali o Congresso Nacional, né? Mas a gente já sabe... Hoje não, na verdade, terminou ali no dia 1º, no sábado, mas segunda-feira, dia útil, era para a gente já ter aqui em Brasília deputados e senadores, pelo menos, na tentativa de circularem aqui na capital federal, mas isso a gente não vai ter. Eles só devem retornar para Brasília na próxima semana. Mano, eles fizeram assim como você na sexta-feira. Colocaram ali um diazinho de folga. Um dia não, vários dias de folga, no caso dos nossos deputados e senadores. E prometem esforço concentrado ali na semana do dia 10 de agosto. E outra semana de esforço concentrado, sabe quando é que vai acontecer? Só lá em setembro, onde eles devem colocar ali pautas que são consideradas prioritárias para o Congresso Nacional. A ideia agora do governo é fazer o quê? É destravar o andamento da PEC que traz ali o fim da escala 6x1. Se vai caminhar, se não vai caminhar, a gente vai precisar acompanhar. Pauta essa já foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Dentro do Senado Federal, além da pauta parada, nós temos ali a relação entre o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Lula, que não anda nada boa desde que o Senado Federal negou o nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Outro assunto também que deve voltar a ser discutido, mas lá na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei da misoginia, projeto esse relatado pela deputada federal Tabata Amaral. Existia um acordo ali dentro da Câmara dos Deputados para ele ser votado antes do recesso. Isso não aconteceu porque grupos religiosos e alguns parlamentares procuraram o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele então preferiu deixar essa discussão para depois. Expectativa que essa pauta venha a ser destravada ainda antes das eleições de outubro. Outro assunto que está parado e que parece que vai ficar igual esse projeto da dosimetria lá dentro do STF, é a tal da PEC da Segurança Pública, que não tem santo que faça ela andar dentro do Senado Federal. Felipe Monteiro, tantas pautas, tantos assuntos, uma semana de descanso aí para os parlamentares que tiveram aí quase um mês de folga e agora eles estão voltados para as eleições. Vão analisar alguma coisa? Essa é a grande dúvida, né? A grande questão, né? São 3 pautas fortes, né? Especialmente a pauta da PEC da Segurança Pública, né? E a proposta da mudança da jornada de 6x1 para 5x2, mas e que tem grande apelo popular, né? É bom lembrar, né? Até porque, Marília, esse ano de eleição, sem sombra de dúvida, a principal pauta vai ser a questão da segurança pública, né? E para você resolver a questão da segurança pública é tratar ela de forma diferente do que é tratada atualmente, né? Então tem que mudar, né, o funcionamento dos poderes, né? Tem que ter mais organização, tem que ter mais coordenação entre o poder executivo federal e os governos estaduais, a guarda municipal, né? Tem que ter muito mais articulação, muito mais organização e coordenação, né? E a PEC da Segurança Pública faz exatamente isso. O grande problema em relação à pauta de segurança pública é que, infelizmente, fica numa discussão, no modo de ver, completamente inócua, né? Os estados acham que vão perder poderes, né, caso o Poder Executivo Federal tenha mais poder com a Polícia Federal, né? E ficam nesse mimimi, né, e nessa ladainha que não resolve o problema concreto da população em geral, né? Então, no modo de ver, temos que enfrentar a segurança pública de forma diferente. Mas todo mundo sabe que o Alcolumbre, né, é quem manda na pauta, né, do Congresso Nacional, e ele não está interessado em fazer esse projeto, a PEC da Segurança Pública, especialmente andar, né? E aí o Lula deveria, ele mesmo, cuidar da articulação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ele deveria baixar, né, e conversar com o Alcolumbre, até porque nenhum político conseguiu fazer esses projetos andarem, né? Então, ainda mais ano de eleição. E a proposta de alteração, né, da jornada 6x1 para 5x2 é um projeto que a população quer, né? Tanto é que o Poder Executivo Federal, né, o Lula, tem usado esse discurso, né, como discurso político também, né? E empurrou, né, a direita, o PL e outros partidos de direita, de direita, abraçarem esse projeto também. Tanto é que ninguém discute, né, em Brasília, manter a jornada de trabalho no 6x1, discute algumas especificidades, discute talvez em alguns setores ter a liberdade do empresário negociar individualmente com o empregado, mas ninguém é contra, né, a mudança da jornada, e todo mundo quer se arvorar desse discurso de que está prestando bem à população em alterar a jornada de trabalho de 6x1
para 5 para 2. Então, esse projeto, eu acho que tem grande chance dele andar esse ano, né? O Alcolumbre e o governo aposta nisso, né? O governo aposta que o Alcolumbre vai ser obrigado a colocar esse projeto em votação, porque a população vai forçar automaticamente ele a fazer isso. A população clama, né, pela alteração da jornada de trabalho de 6 para 1 para 5 para 2, e os partidos políticos, em geral, são a favor dessa mudança. Claro, alguma especificidade, algumas discussões menores, mas no grande objeto da proposta, todo mundo está abraçando. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas lá no YouTube, porque na TV nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando pela TV, a gente volta já já, mas no nosso canal do YouTube nós continuamos com tudo normal. Mano, eu gostaria de pegar a sua opinião sobre, no caso, né, a gente vê uma pauta, como o Felipe trouxe pra gente, que é uma pauta da população, da sociedade, que é o fim da escala 6x1. A gente vê várias movimentações de entidades que sinalizam sim querer o fim dessa escala 6x1, mas a gente coloca essa situação como refém ali, né, entre a relação do presidente Lula com Davi Alcolumbre. Ele não avança com as pautas por conta das rusgas que existem entre os dois. Mas, antes do recesso parlamentar começar, Davi Alcolumbre pautou diversos projetos considerados bomba para os cofres públicos. Cofres públicos quer dizer o meu bolso, o seu bolso, o bolso de quem está nos acompanhando. Foram projetos pautados ali dentro do Senado Federal e aprovados. Essas pautas que são importantes, elas se tornam reféns da relação entre o presidente do Senado Federal, que é presidente do Congresso, com o presidente Lula? Sim, Marília, eu vejo essa situação em duas camadas. Primeiro, acho que é importante contextualizar, né, que nós temos boa parte da população, de fato, a favor do fim da escala 6x1, mas não é um consenso. Nós também temos setores importantes da nossa economia, como associações patronais, por exemplo, trazendo ao Congresso Nacional preocupações sobre as consequências e custos econômicos de uma mudança de escala imposta de cima para baixo a partir da Constituição. Então, na prática, temos interesses conflitantes. De um lado, boa parte da população e dos trabalhadores, mas de outro lado, boa parte dos setores patronais, das associações empresariais, das associações das indústrias, se colocando contra o avanço em ritmo tão acelerado do fim da escala 6x1. E aí, na prática, temos o senador Davi Alcolumbre cumprindo um papel de matar no peito um desgaste político que os senadores que vão enfrentar uma disputa eleitoral esse ano, e é o caso de 2/3 do Senado, mas não é o caso do outro 1/3, que está no meio de mandato e tem mais 4 anos pela frente, não podem assumir agora porque não querem ter o desgaste de precisar explicar para o eleitor, explicar para a população que uma proposta tão desejada também tem custos embutidos. Então, na prática, Davi Alcolumbre, ele tem muitos ganhos em matar no peito essa questão. Ele ganha junto a colegas senadores que recebem pressão de setores empresariais e teriam prejuízos para a sua relação política, para doações de campanha e para apoios de associações patronais nas suas reeleições e que não precisam bancar esse custo porque Davi Alcolumbre matou no peito. Ele também ganha na interlocução direta com esses setores da iniciativa privada. Então, na prática, há ganhos políticos concretos para Davi Alcolumbre em se colocar como um freio, em absorver as críticas da população num contexto em que ele não precisa se submeter às urnas esse ano porque está no meio do mandato. Então, acredito que há sim o componente da relação desgastada entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, mas também tem esse outro componente da divisão na própria sociedade, porque temos setores empresariais contrários ao avanço da PEC da 6x1, e isso, na prática, gera um desgaste político. Davi Alcolumbre sai ganhando dentro da casa quando absorve ele esse custo no lugar de ter que diluir
essa responsabilidade pelo conjunto de senadores, sobretudo aqueles que precisam das urnas esse ano. É